Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Por que a história de Gênesis, a história da Bíblia, é uma história sobre você? Por que a história de Adão e Eva no paraíso, que comem a fruta do conhecimento, é uma história sobre você? O que eu vou trazer aqui hoje é uma análise, é uma interpretação, é óbvio que ninguém sabe exatamente, né? Ninguém consegue afirmar com certeza, né? Mas é uma das interpretações e eu gosto muito dessa interpretação, porque ela é uma interpretação que faz sentido, que é uma interpretação lógica, porque ela parte do princípio que é uma metáfora, né? Que faz muito sentido, já que essa história é uma história de 1500 a.C., cerca de 1500 a.C. Não se tem registro de como ela iniciou, quem a iniciou, como ela surgiu. Então é uma história de mais de 3.500 anos atrás. Na verdade, faz pouco tempo que as pessoas começaram a relatar fatos históricos, começaram a relatar a história como historiadores, né? Como fatos que aconteceram num lugar, de uma forma. Ela, durante muito tempo, as histórias elas eram contadas como mitos, eram contadas como histórias mesmo, com personagens, né? Bom, para começar, a gente precisa deixar muito bem estabelecido o que é Deus. Uma das definições, onipotente, onisciente, onipresente, né? Ou seja, ele pode tudo, ele sabe de tudo e ele está em todos os lugares. Como isso é possível, né? A gente precisa primeiro entender a questão de causa e efeito. Os seus pais, eles causaram você de certa forma. Você é um efeito do relacionamento deles, né? E eles são um efeito do relacionamento dos seus avós. Então existe uma causa e efeito. Todo efeito ele procede de uma causa, né? Então, as coisas causam outras coisas. Qual a causa de todas as causas que não foi causada? Porque no início precisa haver uma causa inicial. E no início não havia nem tempo e espaço. Né? Antes do Big Bang, não havia nenhum tempo antes do Big Bang para ser estabelecido um antes. A pergunta antes do Big Bang não faz sentido, porque no momento do Big Bang surgiu o tempo junto com o espaço. Então, antes, não existia um antes porque não haveria tempo antes. Então, Deus, ele precisa ser, né, que estava, que não precisa de tempo para criar, ele não precisa de espaço para criar. Se ele precisasse de tempo e espaço, ele não seria o próprio tempo e espaço e ele não seria Deus, entende? E o universo ele não pode estar para fora de Deus, porque senão Deus não seria o todo, ele não seria onipresente, né? Existiria algo para além de Deus. O que é isso que está para além de Deus? Isso que está para além de Deus precisaria ser Deus, entende? Então, Deus não existe, ele é. Né? Essa árvore ali atrás de mim, ela existe, ela surgiu e ela vai morrer um dia. Ela existe, ela está existindo, assim como nós. Deus não existe, Deus é. Bom, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o homem, Adão, né, que surgiu naquele momento que foi criado do pó e que Deus soprou nele o sopro da vida, né? Como assim? O que isso significa? Bom, ele não era um ser inanimado, né, assim como uma pedra ou até a árvore, a gente poderia dizer, a árvore ela tá viva, né? Mas é diferente. E ele também era dotado de vontades, ele era dotado de... Então ele estava vivo, né? Só que ele estava em um com Deus no paraíso, né? Ele e Eva. E a Eva comeu o fruto do conhecimento, o fruto do bem e do mal. Se vocês forem ler Gênesis, vocês vão ver que chamam de fruto do bem e do mal, né? Que a serpente, muitos dizem que a serpente é a mente, né? A voz na cabeça. E essa voz da cabeça, ela divide as coisas entre bem e mal, porque se não existisse isso, se nós não tivéssemos comido o fruto do conhecimento, nós não seríamos dotados de vontade, nós não conseguiríamos discernir entre bom e mal, entre existe e não existe, nós não teríamos razão, nós não teríamos racionalização, nós não teríamos emoção e nós não teríamos nenhum discernimento. Então, nesse momento que nós comemos esse fruto, nós somos dotados, né, desse conhecimento, né, do conhecimento. Esse conhecimento seria não Deus, né, seria não
unicidade, né? Seria a dualidade. Nesse momento que Adão come o fruto do conhecimento, agora ele é diferente dos animais, digamos assim, agora ele conhece, né? Agora ele sabe, agora ele sabe que ele existe, né? Agora ele pensa e agora ele raciocina. Ele foi dotado de ego, não sei, poderia ser afirmado isso, eu acho. E é muito interessante que nesse momento que eles comem o fruto, eles se sentem nus, eles se sentem envergonhados. Eles não haviam se percebido nus, mas nesse momento eles se percebem nus e eles se sentem envergonhados. E então Deus chama eles. Então é muito curioso, né? Como Deus chama eles, se Deus é onisciente, né? Deus devia saber onde eles estavam. É muito curioso essa parte. Eles se escondem e Adão diz que estava envergonhado por estar nu. É muito interessante essa parte porque antes Adão não se sentia envergonhado. Antes de comer o fruto do conhecimento, ele estava nu com Deus no paraíso, mas ele não se sentia envergonhado. Quando nós estamos com alguém que é íntimo de nós, nós não nos sentimos envergonhados. Nós nos sentimos à vontade com aquela pessoa. Então, Adão, ele não era mais íntimo de Deus. Agora ele estava sozinho, ele estava separado de Deus, né? E não tem como não ser assim, né? Você não existiria se você não tivesse essa individualidade, se você não tivesse essa percepção de individualidade, você não se perceberia como um indivíduo e você não seria dotado de vontades. Então é isso. Então essa interpretação da história de Gênesis, ela é uma interpretação que nós somos Adão e nós somos Eva também, né? Porque todos temos yin e yang, né? Todos temos o masculino e o feminino, né? E quando nós comemos a fruta do conhecimento, né? Quando nós nascemos, né? Anterior ao nascimento, nós estamos em unidade com o todo, nós estamos em unidade com Deus, e quando nós nascemos, passa-se um tempo e a gente consegue discernir as coisas, né? O bebezinho no início ele demora até para perceber que ele tem mãos, ele demora para perceber que ele tem pés, ele demora para perceber o seu corpo e ele vai tendo consciência disso, ele vai comendo do fruto, digamos assim, da existência, né, do conhecimento. E agora ele não está mais em harmonia com Deus, né? Agora ele está separado e agora ele planta e ele vai colher o fruto com o suor do seu rosto, né? Ele vai ter que criar, né? Ele vai criar separado de Deus, né? Então nós, com a nossa vontade, com o nosso ego, com a nossa noção de o que é certo e o que é errado, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né? A gente acaba tendo vontades, né? Essas vontades muitas vezes elas entram em conflito com os irmãos, né, ou países, né, entram em conflitos e etc. Porque agora você quer, agora você precisa, agora você acha que deveria ser assim, ou seja, você tem vontade. E se Deus, nossa, mas então Deus não é tão bom, porque senão ele não permitiria que coisas ruins acontecessem. Mas se ele não permitisse que nós causássemos coisas ruins, então ele não seria Deus, porque ele seria limitado ao que ele quer que nós façamos. E se ele quer algo, então ele não tem tudo, então ele também não é Deus. Então essa percepção, ela encara as coisas mais como elas são, ela faz sentido. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que contar e narrar as coisas por meio de histórias é uma das melhores formas de lembrarmos, de fixarmos isso na nossa mente, conseguir lembrar disso e passar isso adiante, né? É até um truque que essas pessoas que memorizam cartas usam, elas precisam lembrar uma sequência de números, então elas associam esses números a frutas, a cores, a objetos e elas incorporam esses objetos em uma história, né? É contrassensual até de
de entender, assim, parece não fazer sentido, porque antes tu precisava lembrar de números, agora tu precisa lembrar de objetos, de uma história, né? Mas não, a história faz com que uma coisa puxa a outra e puxa a outra. Então a gente consegue lembrar disso facilmente. Então talvez por isso que antigamente as coisas elas eram contadas em formato de histórias, né? Para a gente conseguir se lembrar disso, para a gente conseguir passar isso adiante, né? Bom, era isso. Comente aí o que você achou. Se for a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de conteúdo, pode ser que você fique um pouco confuso, mas isso é normal, isso é muito bom, porque a mente, a serpente tagarela, né? Ela geralmente tem a resposta para tudo. Ela é muito rápida em chegar a conclusões, em responder, né? Ela pega tudo e associa ao que ela já sabe. Então, ela, quando você está confuso e quando parece que você não entendeu, isso é muito bom, significa que é algo novo, que é um caminho novo que a sua mente está fazendo. Então, sente-se um pouco confuso. Assista de novo daqui a um tempo e assista os meus outros vídeos. Eu tenho um vídeo, a importância do ego, talvez faça sentido com isso aqui, ok? Comente aí o que você achou, se você gostou ou não, deixe um comentário, deixe um joinha também. Muito obrigado, tudo de bom.